porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quanto da magnífica voz, da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar. Nesta data que nós comemoramos o Dia da Bíblia, eu quero levar a mensagem para o tema das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Esse livro que nos foi dado para o nosso ensino. Jesus disse que as minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz assim, que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra é eterna, é para sempre. Então nós temos uma palavra em nossas mãos que é eterna. Deus, Ele precisa se revelar. O homem foi criado por Deus com um desejo, algo lá no seu interior que deseja Deus, que quer Deus. Mas o homem em si mesmo não tem como alcançar a Deus. Se você buscar na filosofia, os filósofos, os homens sábios da literatura, todos eles tentaram chegar em Deus, mas não consegue. O homem por si mesmo não consegue chegar até Deus. É necessário que Deus então se revele ao homem. Deus se revela ao homem. As Escrituras dizem que Deus se revela ao homem através da natureza. Deus fala com o homem através da natureza. Mas o homem, por estar perdido no pecado, enlaçado no pecado, cego no pecado, ele olha para a natureza e não consegue fazer a interpretação certa de Deus. O homem olhou para a natureza e, ao invés de glorificar o dono da natureza, ele começou a glorificar a própria natureza. Ele começou a fazer deuses da natureza, a levantar deuses da natureza. Então você busca a mitologia antiga, o homem criou tudo quanto é tipo de deuses, com formas de animais, com formas estranhas, tudo porque ele olhou para a natureza, não soube interpretar essa natureza, e interpretou de maneira errada, e em vez de glorificar o Criador da natureza, ele começou a glorificar a natureza. Mas então Deus não vai deixar o homem à sua própria sorte. Deus não deixou o homem à sua própria sorte. Apesar do homem fazer tudo errado, se distanciar de Deus, Deus não deixa o homem à sua própria sorte. Deus não criou o homem e largou ele de lado. Deus não criou o mundo e largou ele de lado, como alguma coisa que ele deu a corda no relógio e falou assim, olha, da agora em diante vocês se viram. Não, Deus
na sua soberania, na sua providência, Ele providenciou todas as coisas, Ele mantém todas as coisas andando, funcionando, e Ele então, Ele dá um jeito de se revelar a esse homem, Ele traz revelação a esse homem. O homem só consegue conhecer Deus, saber de Deus, através dessa revelação. Nessa revelação, não é o homem que dá o primeiro passo, é Deus que dá o primeiro passo. Quando você lê ali em Gênesis que Deus conversava com Adão antes da queda, era Deus que tomou a iniciativa de conversar com a sua criatura. Depois da queda, você também não vê o homem procurando Deus. Pelo contrário, você vê o homem se escondendo de Deus. Mas Deus toma a iniciativa e dá um passo em direção ao homem. Então a revelação, ela não vem do homem para Deus, ela vem de Deus para o homem. E Deus então se revela. Deus se revelou ao homem no passado, antes das Escrituras. Antes de haver Escrituras, antes de haver homens escrevendo as palavras de Deus, Deus já se revelou ao homem. E essa revelação dada por Deus ao homem, era passado de memória, memorização, e passado de maneira verbal. O homem decorava aquilo que Deus mostrava e passava para os seus descendentes. Então, através dessa passagem verbal, Adão passou para os seus descendentes passou para os outros descendentes, até chegar Noé. Em Noé começa-se um novo povoamento, mas ainda não havia escrito bíblico. Mas Noé, com a sua geração, passa o conhecimento que eles têm, e isso passa memória e verbalização. Memorizava e passava. Só que esse método não é um método totalmente confiável. Esse método não é um método bom, não é um melhor método. Era um método existente na época, mas porém não é o melhor método. Porque se lança muitas dúvidas sobre esse método. Mas, mesmo assim, nós acreditamos, cremos, que o Espírito Santo, usando essas pessoas lá no passado, manteve fiel aquilo que deveria chegar até nós. Agora, você pensa aí, imagina, se esse método continuasse, seria uma maneira bem estranha de estar trazendo Deus para as pessoas, de estar trazendo as orientações de Deus para as pessoas. Então Deus prepara agora homens para estar escrevendo. Qual que é o primeiro escritor que nós temos conhecimento? Chama-se Moisés. Moisés, ele escreve, ele coloca no papel. Muitas das coisas que Moisés coloca escrito, já eram coisas que veio passadas de geração. Gênesis, o começo de Gênesis, ali as gerações passadas ali de Gênesis. Moisés escreve aquilo ali, através já de conhecimentos que ele veio de geração para geração, até chegar em Moisés. Agora, com Moisés, acontece algo um pouco diferente também. Ele não somente escreve coisas que ele já tinha conhecimento, ele também escreve coisas que ele estava presenciando, que ele presenciou. Então ele escreve coisas que ele ouviu e coisas que ele é testemunha, que ele foi testemunha dos acontecimentos. E ele também escreve algo que Deus dita para ele, que Deus fala com ele, que Deus mostra para ele, que Deus fala diretamente com ele. Esse negócio de inspiração é algo um pouco bastante complicado para nós explicarmos. Nós aceitamos a inspiração mais por fé do que por razão.
porque nós não temos como ir lá e ver realmente como Deus inspirou Moisés, mas nós acreditamos pelas Escrituras e pela atuação do Espírito Santo que Moisés foi inspirado para escrever tudo tão somente o que Deus queria que fosse escrito. Ele chegou a falar: olha, o que está escrito é para nosso conhecimento, é para nós e os nossos filhos. E o que Deus ocultou é para Ele. O que eu escrevi, o que Deus permitiu que fosse escrito é para nós. Nós não devemos e não podemos e não devemos ir além do que Deus mostrou nas Escrituras. Nós não podemos buscar nada que não esteja já revelado nas Escrituras. Nós temos que contentar com a vontade de Deus para nós. E ali então Moisés escreve. Mas não é somente Moisés que escreve, nós temos escrito em nossas mãos uma biblioteca, são 66 livros, que não foram escritos de uma vez só, que não foram escritos por uma pessoa apenas, mas mais ou menos 40 autores, num espaço de mais ou menos 1.700 anos. Ou seja, a Bíblia escrita de Gênesis a Apocalipse foi escrita por mais ou menos 40 autores, no espaço de mais ou menos 1.700 anos, e não somente em um local só, mas em alguns locais geográficos. Então nós temos na nossa mão uma biblioteca que é antiga, e ao mesmo tempo que ela é antiga, ela tem o poder de ser atual. É este o milagre da Bíblia que você tem nas suas mãos, que ela é antiga, mas ao mesmo tempo ela é atual. E apesar dela ter 40 autores, quando você começa a estudar as Escrituras, você encontra nela uma unidade. Ela tem uma unidade, ela tem um tema central que vai de Gênesis até Apocalipse, embora sejam 40 autores diferentes, e esses 40 autores, nem todos têm o mesmo nível intelectual. No meio desses 40 autores você tem reis, você tem profetas, você tem pessoas humildes, você tem boieiro, você tem lavrador, você tem pescador, você tem pessoas simples, pessoa humilde, e também tem pessoas intelectuais. Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas. Ele escolhe desde o humilde até o sábio para escrever a sua palavra. E mesmo tendo tanta diferenças entre esses autores, mas a mensagem dela não tem diferença, ela tem uma unidade. E essa unidade que ela tem chama-se História da Redenção. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o tema central dela é a história da redenção. Ela começa em Gênesis dizendo para o homem caído que da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, dali vai nascer o Redentor, da semente da mulher vai nascer o Redentor. Ali em Gênesis você já encontra o homem estando nu na presença de Deus depois da queda, e ele fez para si folhas de figueira, mas Deus foi lá e interviu e fez para ele uma vestimenta de pele de animais, ou seja, já estava falando para o homem: eu vou fazer um sacrifício, eu fiz um sacrifício por você para cobrir a sua nudez. Não é a tua obra que você fez que vai cobrir sua nudez. Não é a tua habilidade em cozer a folha de figueira, em pegar e ser o primeiro alfaiate da terra, em fazer uma vestimenta, mas é a minha vestimenta, é o que eu preparo, é o que eu fiz por você, é que vai cobrir a sua nudez. E ela vai então por livros, capítulos por capítulos, tratando do mesmo assunto, sendo repetitiva no mesmo assunto, trazendo o mesmo tema, lembrando o homem que em Deus está a salvação que o homem precisa. Então a Bíblia é um livro de salvação, é um livro que trata da salvação do homem. Se você conseguir
acabar com a Bíblia, você acaba com a salvação. Se os inimigos de Deus que perseguiram tanto essa palavra tivessem conseguido acabar com a Bíblia, tivessem conseguido destruir a Bíblia, aí esses inimigos teriam destruído a salvação para a humanidade. Mas graças a Deus que Deus sempre lutou pela sua palavra, Deus sempre manteve a sua palavra, Deus sempre protegeu a sua palavra. Está escrito no profeta do Velho Testamento, que Deus falou para ele: olha, vai, escreve num rolo e apresenta ao rei. E o rei então, chegou lá o empregado do rei, o eunuco, o escriba, o escrivão, e leu aquelas palavras do profeta. E o rei, ao terminar de ouvi-las, pegou, cortou aquele rolo e lançou no fogo. Mas Deus fala para o profeta: ele queimou, vai lá, escreve tudo de novo e acrescenta mais alguma coisa. Estou te mandando você acrescentar mais alguma coisa, e leva para ele ler novamente. Assim são as Escrituras. O homem usado pelo inimigo tentou de todas as maneiras destruir essa palavra, mas Deus sempre protegeu a sua palavra, Deus sempre guardou a sua palavra, porque está escrito que Deus vela pela sua palavra, para ela se tornar verdadeira no vosso meio, para ela ser verdade no vosso meio, para ela ser a diferença no vosso meio. Então Deus sempre guardou a sua palavra, e a sua palavra vence e prevalece. E não adianta o homem perseguir, não adianta o homem tentar esconder essa palavra é protegida por Deus, porque é a palavra de Deus e ela está no nosso meio. E os homens foram escrevendo, e os homens escreveram, mas como então que se chegou a esses 66 livros? Porque não teve somente esses escritos, teve outros escritos. Teve outros escritos no passado também, que falavam de Deus, que diziam sobre Deus. Mas nós acreditamos e aceitamos o testemunho dos antigos, que esses 66 livros foram escolhidos por Deus para chegar até nós. Não precisa tirar nenhum, e se não se deve tirar nenhum, e também não precisa colocar, acrescentar nenhum outro, de maneira nenhuma. Esses são o suficiente, porque nós acreditamos que esses foram o que Deus escolheu para chegar até nós. Quando se busca o testemunho dos antigos, os pais da igreja, eles mencionavam, eles falavam sobre todos os livros que nós temos no Velho Testamento, que é o Velho Testamento usado e escrito pelo povo israelita, pelo povo hebreu. E também eles passaram a citar as cartas, os evangelhos que nós temos em nossas mãos. E por esse motivo, a igreja chegou à conclusão que esses 66 livros são os livros canônicos. Dá-se o nome de canônico, sagrado. É aquilo que Deus escolheu para direcionar o seu povo, direcionar sua igreja, direcionar os seus servos. Essa parte do apóstolo Pedro que nós lemos aqui, agora nós chegamos no Novo Testamento. E você precisa entender e compreender que o Novo Testamento, ele foi escrito tendo como pano de fundo, tendo como fundamento o Velho Testamento. Quando você começa a analisar todos os escritos do Novo Testamento, sempre tem citações do Velho. Jesus Cristo mesmo aprovou as escrituras dos profetas como palavra de Deus. Ele sancionou os escritos de Moisés como sendo escritos inspirados por Deus. E os demais apóstolos todos sancionaram e concordaram que o Velho Testamento é a palavra de Deus.
Então toda a mensagem deles tinha como pontapé inicial, tinha como pano de fundo o Velho Testamento. Eles, para começarem um sermão, para trazer um ensinamento, eles citavam os profetas, eles citavam algo do Velho Testamento, e trazia isso para os dias da época deles. Existiam algumas reinterpretações, existiu. O escritor aos Hebreus mesmo é um mestre em reinterpretação, mas ele reinterpreta o Velho Testamento à luz das novas escrituras, à luz dos novos acontecimentos, e diz: olha, isso no passado foi assim, esse ritual era assim, mas agora nós não precisamos mais fazer esse ritual, porque esse ritual se cumpriu em Cristo. Então ele reinterpreta e traz da maneira correta. Então nós não precisamos mais reinterpretar nada, já está reinterpretado dentro das escrituras. Nós temos um modelo para seguir, e como foi dito para Moisés: faça-se conforme o modelo que no monte foi mostrado para você. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, foi dado um modelo para ele. Hoje nós temos em nossas mãos o modelo em quem nós devemos construir e edificar a igreja. Nós não podemos fugir desse modelo. E aqui então nós estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito também como velho, por homens. Homens escreveram. Então, dentro das Escrituras, nós dizemos, é palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós dizemos, é palavra de Paulo. Nós dizemos, é palavra de Deus, a profecia é, mas dizemos também, é palavra do profeta Isaías. Sabe por quê? Porque nessa cooperação do homem e Deus e o homem, Deus inspira o homem, porém não anula a personalidade do homem. Não é uma coisa mecânica, não é algo estático, não é algo que Deus foi lá e tirou a razão do homem, anulou a razão do homem, anulou o conhecimento do homem. Não, Deus vai lá, deixa o homem dentro da razão dele, usa o conhecimento que esse homem tem. Então, dentro de uma escritura, dentro de um livro, nós encontramos traços da personalidade desse homem. João tem uma maneira toda própria, é o pescador. Pedro já tem outra maneira, cada um tem a sua maneira. Lucas é um médico, ele já tem a outra maneira de estar olhando e vendo. A personalidade do homem não foi anulada, então não é algo mecânico, é algo em cooperação de Deus e o homem e Deus. E Pedro, aqui falando nesse assunto, aqui no versículo 16, ele diz assim, ó: por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas? O que é fábulas? Fábulas é uma história muito bem inventada por homens muito inteligentes, que tem uma história que cativa o ouvinte, e no final ela se aplica então uma moral. É a moral da história. Se conta uma fábula bem inventada, muito bonito, e se aplica uma moral no final da fábula. Mas é algo produzido pela mente do homem, pela mente humana. Não é algo que foi realmente vivido, é algo bolado. Mas as Escrituras é diferente. As Escrituras não é algo que foi bolado na cabeça do profeta, na cabeça do apóstolo, na cabeça do rei, na cabeça do poeta. Não, não é dessa maneira. A profecia, a palavra de Deus, é algo que veio de maneira verdadeira na vida do escritor. Ele ouviu, ele viu, ele presenciou. Quando Moisés escreve sobre as pragas do Egito, ele não bolou aquilo lá, ele vivenciou, ele foi uma testemunha ocular. É o que Pedro está escrevendo aqui. Nós não inventamos, nós somos testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? É aquela pessoa que presenciou o fato, que viu o fato, que viu o acontecimento.
Então a Bíblia Sagrada, ela conta uma história. Essa história aconteceu num determinado tempo, em um determinado espaço. Então ela tem uma realidade, ela tem um estado geográfico, ela tem um local geográfico onde aconteceu. Por isso até hoje os arqueólogos vão lá naquelas cidades históricas e acham coisas lá, e ao invés de contradizer a Bíblia, esses arqueólogos fazem confirmar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é confirmada pela história da arqueologia. Por quê? Porque a Bíblia, os seus acontecimentos, foi em um local, em um lugar, ao vivo, na presença de pessoas santas e pessoas imundas. Pessoas que acreditavam e pessoas que eram incrédulas. E no meio desses, Deus escolheu uma pessoa para estar registrando o acontecimento, para estar colocando na Bíblia, colocando em letras, colocando no livro aquele acontecimento. Então nós temos nas nossas mãos algo que é muito melhor do que as palavras dos filósofos. Porque as palavras dos grandes homens do meio literário, a maioria das coisas são romances, coisas inventadas, romanceadas, que não tem fundamento histórico, não tem fundamento geográfico, não tem veracidade naquilo que eles escreveram. Mas o que a Bíblia contém, existe veracidade, porque não é fábulas, é acontecimento. Aí você pega acontecimentos de 3, 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, e aprende daquilo ali coisas para viver na atualidade, coisas para viver hoje, coisas para aprender hoje. É esse o grande segredo das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E ele continua dizendo assim, ó: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando os apóstolos escrevem assim, olha, Jesus andou sobre o mar, eles não estão escrevendo assim, olha, eu tive um sonho, Jesus andando sobre o mar, eu tive uma visão, Jesus andando sobre o mar. Eles estão escrevendo assim, olha, nós estávamos todos com medo dentro de um barco, pensando que ia perecer. Vimos um homem caminhando em nossa direção. A princípio pensamos que era um fantasma, mas não era um fantasma, era o Senhor Jesus Cristo. Esses homens falam da sua pequenez, da sua covardia, do seu mau pensamento, mas diz assim, olha, nós vimos Jesus andando sobre o mar. Eles viram, eles são testemunha ocular. Quando eles dizem assim, olha, nós tivemos, olha, será que nós tivemos um sonho que um homem estava morrendo para pagar os nossos pecados? Eles não escrevem dessa maneira, nós tivemos um sonho. Eles escrevem que Jesus sofreu uma perseguição, que Jesus sofreu uma condenação injusta e foi crucificado. Eles escrevem, nós estivemos lá. Quando eles escrevem aqui o acontecimento do Monte Santo, que Pedro escreve aqui, que na realidade nesse acontecimento não estava todos os apóstolos, mas estava apenas 3 apóstolos. E a Bíblia diz que o testemunho de 2 pessoas ninguém pode anular, e ali tinha 3 pessoas. E Pedro escreve aqui nesse texto aqui dizendo assim, olha, nós ouvimos uma voz. Não é que ele teve um sonho, não é que ele teve uma visão, ele teve uma audição ao vivo. Estavam lá Pedro, João, Tiago e Jesus Cristo em carne e osso. Com os ouvidos humanos, eles ouviram uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvis. Esse é o testemunho que Pedro está trazendo para nós, que Pedro escreveu para nós. Nós somos, diz Pedro, testemunhas desse fato, testemunha ocular. 3 pessoas ouviram a mesma voz, tiveram a mesma compreensão e escreveram sobre o mesmo fato, e isso é verdadeiro.
embora o mundo não reconheça, ou embora o mundo não aprove, mas não interessa, o testemunho mantém em pé. João, escrevendo a sua primeira carta, ele começa a sua primeira carta tratando sobre esse assunto. Ele começa dizendo assim: olha, o que temos visto, o que temos ouvido, e o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, nós contemplamos, nós vimos, nós contemplamos, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso vos anunciamos. Nós estamos, segundo João está dizendo, nós estamos anunciando aquilo que vimos. Nós vimos, nós somos testemunhas oculares do que vimos. Ver é um fato, é um acontecimento. Alguém presenciou um fato. E você sabe que na lei jurídica, para quem estuda direito penal principalmente, a maioria das coisas se resolve pela palavra de testemunhas. Quando se leva a juízo qualquer causa, tem que levar as provas. E uma das provas que se leva é a testemunha ocular do fato. E aquele juiz que estudou tanto, aqueles promotores que estudaram tanto, ficam sujeitos a uma palavra de um testemunho de uma pessoa que viu o fato. E aquela testemunha, com o seu depoimento, resolve uma questão que está em juízo. A palavra de uma testemunha tem poder de trazer um veredito em um tribunal. E Deus pega esse princípio da testemunha e coloca nas Escrituras. As Escrituras são escritas por testemunhas oculares que presenciaram o fato e registraram para nós. Aí alguém diz assim: olha, o papel branco aceita tudo. Mateus escreveu o que quis, Lucas escreveu o que quis, João escreveu o que quis. Papel branco aceita tudo, mas os homens que escreveram nesse papel branco foram instruídos, foram ensinados, viram, presenciaram e são testemunhas de um fato, e eles não poderiam se calar. Eles dão seu testemunho. Se vão acreditar ou não, se vão aceitar ou não, não é problema deles, nem meu e nem seu. O nosso problema e o problema deles é trazer o testemunho, é falar do testemunho, é dizer o testemunho, é manter o testemunho, é ir em frente com o testemunho. Porque todos nós somos chamados para ser essas testemunhas de Cristo. E Pedro aqui está trazendo bom testemunho. Pedro está dizendo o que viu. João diz o que viu. Mas João, ele não fala somente o que viu. Ele diz assim lá na sua primeira carta: o que temos visto, o que temos contemplado. O que é contemplação? Contemplação é algo mais do que ver. Contemplação é algo que você fica olhando, horas e horas, admirado com aquilo, meditando naquilo, pensando, olhando, refletindo bem, guardando bem, colocando tudo no coração, como Maria fazia, guardava tudo no seu coração, como aqueles homens. E João diz assim: olha, nós vimos e contemplamos a sua glória, ficamos olhando para a sua glória. A glória era tanto, é igual o pessoal do Fogo Puro aí fala, né? Era tanta que eles chegaram num ponto que não sabia nem o que estava falando. Pedro diz assim: olha, façamos uma cabana aqui e vamos ficar aqui mesmo, Jesus. Aqui está bom demais, a gente nem precisa descer lá. Aqui no monte está bom demais, aqui está bom demais. Tamanha era a glória. E João diz: nós contemplamos. Não somente vimos, mas contemplamos. E tem uma, hein? Ficaram vivos. Permaneceram vivos. Porque lá no Velho Testamento, quem vê essa glória não permanece vivo, mas Jesus veio trazer a graça, e aqueles homens permaneceram vivos e escreveram para mim e para você. Aqui estão as Escrituras, aqui está a palavra. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido.
Deus falou isso porque os três começaram a conversar. Pedro puxou a conversa, vamos fazer aqui uma cabana, vamos ficar aqui. E Deus chamou a atenção deles, ó, fica quietinho aí, porque esse é o meu filho amado, nele eu me tenho comprazido. Não adianta vocês quererem fazer nada, porque nada que vocês fizerem serão aceito. Somente vai ser aceito aquilo que ele fizer. Sabe o que quer dizer isso? Você tem que pegar tudo de Cristo para ser aceito na presença de Deus. Essa ideia sua de querer fazer uma cabana aqui não funciona, não serve. Adão fez lá uma roupa e não serviu. Eu fiz um sacrifício para ele. E aqui também vocês não estão entendendo. Eu vou fazer o sacrifício por vocês. Esse é o meu filho amado. Fique quieto e aprenda dele. Conheça dele, tenha ele, aceite ele, creia nele, acredite nele. Não vá buscar ideia nenhuma, a não ser a ideia dele, a não ser o querer dele, a não ser a obra dele, o sacrifício dele. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. O homem, ele é religioso por natureza, ele é um ser religioso. Só que nessa religião aí, ele tem até ideias corretas. E os ouvintes de Cristo tinham essa ideia. A palavra, as Escrituras, o profeta é palavra de Deus. Mas eles andavam totalmente diferente da palavra. Eles defendiam a palavra, mas não viviam a palavra. Eles até tinham uma capa de religião. Eles vestiam uma capa de religião. Eles tinham uma religião. Mas Jesus chama a atenção deles e diz: olha, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Vocês têm um pensamento certo, mas vocês não estão examinando as Escrituras. Se vocês examinassem as Escrituras, vocês saberiam que tempo que é esse e saberiam quem sou eu, porque Moisés escreveu de mim, falou bem de mim, Abraão falou bem de mim, Abraão esperou ver o meu dia, viu e se alegrou, e vocês estão aí com a Bíblia, com a palavra embaixo do braço, mas não examinam as Escrituras. Não é o cara chegar lá, dar 2 pulos e 3 gritos e você diz amém, glória a Deus. Não é o cara chegar aqui e falar ei, não sei o que, e daí glória a Deus. Não é assim não. As Escrituras não ensinam assim não. As Escrituras ensinam você examinar. A Bíblia ensina você a ser inteligente e não burro. Você tem que ser inteligente, você tem que colocar a cabeça para funcionar. Você tem que buscar nas Escrituras. Você tem que comparar uma coisa com a outra. Você tem o direito e o dever de analisar o que se está falando na igreja, o que se está profetizando, o que está ensinando na escola dominical. Você tem o dever e o direito e dever de examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Porque sabe por quê? Porque vocês fazem bem em estar atentos às Escrituras dos profetas, diz Pedro aqui. Que ilumina, que é uma luz, que é uma iluminação, que ilumina o nosso caminho, como foi lido aqui no Salmo 119, versículo 105. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, a tua palavra ilumina o meu caminho. Para que serve uma lâmpada? Para ensinar o caminho, para se desviar das coisas erradas do caminho, para mostrar para o homem e a mulher como se deve andar na presença de Deus. Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, que as Sagradas Escrituras
são divinamente inspiradas. Todas as escrituras são divinamente inspiradas por Deus e é apta para redarguir, para ensinar, para guiar o homem de Deus, para que ele seja cheio de toda boa obra de Deus. Nós devemos fazer boas obras, devemos e temos obrigação, mas essa obrigação e esse dever tem que ser pautado dentro das Escrituras, tem que ser guiado dentro das Escrituras, tem que ser colocado cada coisa no seu lugar. O homem tem que fazer boas obras, porque o mundo só vai ver Cristo na tua vida através das boas obras, mas essas boas obras têm que ser colocadas no devido lugar. Por exemplo, a igreja cristã se tornou igreja católica romana e ensinou as boas obras de maneira totalmente contrária às Escrituras. As Escrituras ensinam que salvação é pelo sacrifício de Cristo. E a igreja católica começou então a ensinar que o homem, para ser salvo, precisava fazer boas obras. E lançou a igreja num emaranhado, numas trevas, onde tudo era comprado, onde o céu era pago, onde quem tinha mais dinheiro ia lá e comprava um lugar no céu. E hoje não é diferente. A igreja está aí, olha, os homens estão aí vendendo tudo quanto é coisa, o evangelho, vendendo o evangelho. E não é dessa maneira, você tem que colocar as coisas no devido lugar. Salvação é gratuita. Aí nós vamos fazer boas obras para glorificar a Deus que nos deu essa salvação. Não vamos fazer boas obras para ser salvo, vamos fazer boas obras porque somos salvos. Então você tem que tudo colocar dentro das Escrituras, pegar o ensinamento das Escrituras e colocar as coisas no devido lugar. E Pedro diz, olha, vocês fazem bem. Vocês fazem bem, porque é uma luz que alumia em lugar escuro. Você pode pegar uma pequena lâmpada, mas se você tirar toda a claridade do dia, totalmente noite, aquela lâmpada vai iluminar e iluminar muito. Sabe por quê? As trevas não podem com aquela pequena luz. Você olha para a Bíblia assim, olha para o mundo, fala assim, meu Deus, mas eu enfrento tudo isso aí. Enfrenta sim. A tua luz, por pequena que seja, vai brilhar no meio da escuridão. Sabe por quê? Porque a tua luz não é tua, é a palavra de Deus brilhando na tua vida. É o Espírito Santo brilhando na tua vida. É você refletindo Cristo na tua vida através das Escrituras da palavra de Deus. Vocês fazem bem em atentar para essas Escrituras. Vocês devem buscar esse conhecimento. Como diz lá em Provérbios, se me buscares. Se vocês me buscarem, se vocês de todo o coração, se vocês disserem, eu responderei, eis-me aqui. Se de madrugada me buscarem, se pelas manhãs me buscarem, se me desejar mais do que se deseja o ouro fino. O homem corre atrás de riquezas, faz tudo por riquezas, vende a alma para o capeta por riquezas, coisas que são passageiras, mas aqui está uma riqueza eterna, a Bíblia é sagrada. Deseje essa Bíblia, deseje essa palavra, tenha fome por essa palavra, tenha desejo por essa palavra. Vocês fazem bem em atentar. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tudo existe, o verdadeiro e o falso. Existe o verdadeiro profeta e o falso profeta. Existe o verdadeiro mestre e o falso mestre. Existe o teólogo verdadeiro e o falso teólogo. E existem ensinamentos de pessoas que são doutores, teólogos, se dizem entendidos, e eles defendem a ideia que a Bíblia tem palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Dizem esses falsos mestres que a Bíblia contém palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ou seja, eles trazem dúvidas, eles dizem assim, olha, nem tudo foi Deus que mandou escrever.
Tem algumas coisas na Bíblia que não é inspirado por Deus. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e nela não se deve acrescentar e nem se deve tirar. Toda ela é divinamente inspirada. Pode ser que eu e você não compreenda, e é lógico, nós, por mais que estudemos, não vamos compreender todas as coisas. Mas não é porque eu não compreendo que ela deixou de ser palavra. Ela continua sendo palavra. E pode ter uma pessoa que, aos olhos de alguns, tem menos entendimento que eu, mas chega lá e Deus dá entendimento para aquela passagem para aquela pessoa. Porque esse negócio de inspiração e esclarecimento são duas coisas diferentes. Os profetas no passado teve muitas coisas que eles tiveram a inspiração, tiveram a revelação, com a revelação tiveram a inspiração de registrar aquilo ali, porém não tiveram um esclarecimento. Por exemplo, Daniel, ele escreveu, teve revelações, ficou atônito, perguntou e a resposta foi: Daniel, sela isso daí porque você não vai compreender. Você não vai entender, mas os sábios nos últimos dias compreenderão. Ele teve a inspiração, mas não teve o esclarecimento. Jesus disse assim: olha, bem-aventurado os vossos olhos porque vê o que vê, e os vossos ouvidos porque ouve o que estão ouvindo. Porque no passado muitos justos quiseram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem, e não viram e nem ouviram. Até teve a inspiração, mas não foi dado o direito para eles de compreenderem. Eles escreveram para nós desfrutarmos hoje, para nós termos entendimento hoje. E aí está cheio de analfabeto nas escrituras dentro das igrejas. Como disse alguém, né? Não se tem mais gente analfabeto de Bíblia do que na atualidade. As igrejas cheias, o hall de membro cheio, mas quando vai ver, a maioria é analfabeto bíblico. Não sabe os rudimentos da doutrina de Cristo. Não estuda teologia sistemática, nem sabe o que é teologia sistemática. Não entende nada, não compreende nada, não sabe aquilo que Pedro disse na sua carta: estejais sempre prontos para explicar a vossa razão da vossa esperança. Todo crente tem obrigação de saber explicar a razão da sua esperança. Por que eu tenho esperança? Por que eu posso dizer que eu sou salvo? Mas a preguiça espiritual é muito grande. É uma preguiça espiritual muito grande. Não quer ralar, não quer baixar a cabeça e ler. Vai ler, dá sono. Mas fica 2, 3 horas vendo coisas na televisão. Mas para ler, para orar então, mas jogamos tempo fora, não sabemos administrar o tempo que nos foi dado, perdemos preciosos tempos. Quando jovem ainda, eu mergulhei em literaturas e comprei um livro sobre a igreja perseguida na antiga União Soviética, o Cortina de Ferro. E o autor lá nas suas 200 páginas, uma coisa que ele batia na tecla, é que o povo de Deus precisava decorar as escrituras. E o motivo que ele apresentava era a perseguição que a igreja dele sofreu. Que lá, nos países naquela época lá, Bíblia era proibida. Alguém tinha um hinário, rasgava a página desse hinário, lia aquele hino,
pregava dentro daquele hino, e depois que ele estava saturado com aquela página daquele hinário, ele passava para o outro, e assim fazia com a Bíblia Sagrada. Quando se tinha, pegava uma folha, decorava a folha e passava para frente, isso tudo escondido. E ele dizia, é necessário memorizar as Escrituras, porque quando vem a perseguição, eles tomam das nossas mãos as Escrituras, e o que sobra é aquilo que nós decoramos. E hoje, camarada tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Não quer comprar? Baixa no celular. Ah, tem aquelas que custam 10 reais, não, mas eu não quero ir lá. É só baixar no celular. Se achar que em português não está bom, baixa em inglês. Se achar que uma tradução só não está boa, baixa 5, 6 traduções. E você chega no camarada e ele não conhece um versículo bíblico. Sabe por quê? Baixa, mas ao invés de ler, vai ver outras coisas na internet. Ao invés de examinar as Escrituras, vai ver coisa que não presta. Gasta o tempo em coisas que não prestam e não liga para as Escrituras. É necessário ver aqui, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Foi o homem que escreveu? Foi, mas não foi a vontade dele, não foi o querer dele. O Espírito Santo foi lá, habitou nesse homem, tomou esse homem, instruiu esse homem, revelou para esse homem, não anulou a personalidade dele, não tirou a inteligência dele ou aumentou, respeitou o nível desse homem e levou esse homem a registrar o que ele mandou, o que Deus mandou. E nós acreditamos nisso, e nós cremos nisso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para terminar, eu quero fazer uma ilustração. Como que você pode acreditar e ter certeza nessas Escrituras? Porque a Bíblia, você tem 3 maneiras de provar que ela é verdade. Uma é pela história, outra é analisando em si, vendo, verificando ali, e a outra é a experiência pessoal. Então vamos fazer uma ilustração. Vamos imaginar que você vai na feira e compra uma dúzia de laranja. Então você se colocou a caminho, chegou lá na banca, pediu uma dúzia de laranja, o camarada foi lá e separou, você escolheu, tanto faz. Então você comprou essa laranja e voltou para a sua casa. Então tem uma história, você saiu, foi até lá e voltou para dentro da sua casa. Isso aí você tem a história. Mas você chega na sua casa e alguém da sua casa pergunta, você comprou laranja? E você então fala, comprei. E a pessoa chega e analisa e vê, realmente você trouxe laranja. Tem jeito de laranja, tem casca de laranja, tudo indica, as evidências indicam que é laranja. Então você tem a parte histórica, você tem a evidência que é laranja. Aí você pega essa laranja, começa a chupar, realmente é laranja, é boa, né? Aí você pergunta para o vizinho, vizinho, que gosto que tem essa laranja? Aí o vizinho responde para você, sei lá, é você que está chupando a laranja, não sou eu? Quem está chupando a laranja, quem sabe se é doce ou azedo, é você que está chupando a laranja. Aí você então vai para a terceira parte, que é o experimento. Experimentou. Você tem a parte histórica, você tem a evidência, agora você tem a experiência. Realmente é laranja, é doce, é boa.
Assim é a Escritura. Você tem a história, você tem a evidência e você tem a experiência. A melhor parte é a experiência. Sabe por quê? Essa experiência ninguém tira de você. Você já viu aquela parte lá do cego que foi curado? E depois de ser curado ele foi colocado na parede pelos fariseus, doutores da lei da época? E ele dizia lá: "Oh, quem é esse homem?" "Olha, não sei. Eu não sei quem é esse homem. Ele me curou, mas eu não o vi. Porque ele me mandou num lugar, eu voltei, quando eu voltei eu estava vendo, aconteceu tudo que ele falou, mas eu não o vi." Mas aí eles diziam, e colocaram várias coisas para o assunto. Qual foi a resposta do ex-cego? "Uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora eu estou vendo." Os camaradas estavam falando: "Olha, esse homem aí é pecador, nós não sabemos de onde que ele é. Esse homem é isso e aquilo." O cego falou: "Olha, não quero saber de nada. Eu não sei, não vi, mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho experiência. Eu era cego e agora vejo." É como o exemplo da jovem estudante. O professor perguntou para a jovem: "Jovem, você acredita nesse livro?" Ela disse: "Acredito." "Sabe por que eu acredito? Porque eu conheço o autor." Conhecer o autor é a experiência. Eu conheço Deus. Sabe por que eu acredito nele? Porque eu conheço quem escreveu ele. Eu tenho experiência, e essa experiência ninguém tira. Essa experiência é maior do que tudo, é maior que a história, é maior que a evidência. Estou dentro da história, conheço a história de Gênesis, Apocalipse, estou dentro da evidência, eu tenho, olha, verifiquei tudo, analisei tudo, mas a melhor coisa, eu tenho experiência. Sabe por quê? A Bíblia, tão antiga, mas faz milagres até hoje, muda vidas até hoje, é verdadeira até hoje, é atual hoje, muda nações, muda reinos, muda pessoas, muda vida, muda família, muda pessoa. A Bíblia muda pessoas, é isso que mantém a Bíblia em pé. Ela é experimental, você pode experimentá-la, você pode vivenciá-la, pode ser verdadeira na tua vida. É só você se colocar a caminho dela, com ela, amém? Deus te abençoe.